Então, eu terminei o texto dizendo, querido, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele diz o sentimento, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando-se em forma de homens, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus merece uma salva de palmas poderosa sua. Glória a Deus. Um brado de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu quero linkar esses dois textos para dar ainda, como eu falei, um teor ainda, mais forte, mais poderoso nessa pregação, que eu vejo aqui muita similaridade no propósito da igreja desde o seu início. É nesse contexto, de igreja que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, no versículo 15 e 16, ele expressa aquilo que Deus espera de cada um de nós, que nós sigamos a verdade em amor e que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada um, que faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, esse modelo, querido, de vida, nós jamais poderíamos ter, ou jamais poderia acontecer, ou ser gerado num ambiente contaminado de pecado, de disputas, contenda, num ambiente de dissensão, desagregado, num ambiente assim, isso não ia acontecer, de sentimentos ruins e de ressentimentos, porque isso certamente iria corromper a ideia principal de Deus em possuir um povo separado, um povo santo. A palavra santo, kadosh, quer dizer separado. Deus separa um povo para viver uma vida diferente da que ele vivia antes, e sempre foi assim, um povo de propriedade exclusiva sua. Deus não nos divide com ninguém. A comunhão, ela tem esse poder, querido, de fazer-nos parecido. Quando olhar para assim como surgiu essa palavra cristãos, cristãozinhos, Jesusinhos, Deusinhos, eles eram parecidos. Quando olhavam, diziam, Pedro, quando quis, quando negou Jesus, ele disse, não tem como, você parece, você anda que nem ele, você fala igual ele, você esteve com ele, parece com ele. Mas se parece quando nós caminhamos juntos. A família se parece, eles têm os trejeitos, têm semelhança física, falam a mesma coisa, pensam as mesmas coisas. A primeira carta de Pedro nos reforça isso. Vocês, porém, são um povo escolhido, reinos e sacerdotes, nação santa. Nós somos um reino de sacerdotes, nós somos uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que nós podemos mostrar às pessoas que esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Sendo sacerdotes, uma nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. Agora, o pecado não combina com isso. Se somos propriedade de Deus e Deus é santo, a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Então nós devemos, é o nosso caráter, está na nossa característica. Santidade, querido, não é algo impossível de viver. Santidade é aquilo, santo é aquilo que nós somos. Nós que temos que fazer é trabalhar a nossa santidade. Quando recebemos Cristo na nossa vida, nós em Deus nos tornamos santos. Em Jesus, Deus nos justificou. Sendo justificado, nós nos tornamos santos. Mas aí, pastor, eu estou pecando ainda, eu ainda tenho pensamentos. Pois é, querido, a salvação você recebe na hora que aceitou a Cristo. A santificação, ela é progressiva. Você vai trabalhando os seus pensamentos, seu caráter, aquilo que era pecado, aquilo que era errado, você começa a deixar isso, você não pratica mais isso, e isso é o processo de santificação.
Eu não posso mais ser como o mundo. No mundo eu enchi a cara. Em Deus, eu não vou fazer mais isso. No mundo eu tinha vícios, não. Eu me prostituía, não. Eu vivia procurando coisa errada, eu enganava, eu mentia. No mundo eu adulterava. Essa era a velha natureza. Coisas novas se fizeram, tudo se fez novo. Agora eu vivo por essa nova vida. Então, o propósito de Deus é santificar um povo, né, em amor, e um povo com amor, para que ele seja revelado tal qual ele é. Qual é o propósito de você ser santo, eu ser santo? Deus ser visto através das nossas vidas. O contrário também é verdade. Quando nós escandalizamos, quando nós, querido, rejeitamos, quando nós negamos, quando nós pecamos, damos mau testemunho, as pessoas estão olhando para nós e vendo, esse Deus, esse é o Deus que ele serve, esse é o Deus que ele diz que é igual a ele, porque se nós nos tornamos cristãos, cristãos quer dizer semelhante a Deus, nós nos tornamos a imagem que Deus nos criou no início, quando aceitamos Jesus. Deus rasga o escrito de dívida, Deus apaga os nossos pecados e nos tornamos nova criatura. E cada vez que pecamos, cada vez que nós aceitamos viver aquela velha natureza, nós crucificamos Cristo novamente. Estamos negando aquele primeiro sacrifício. E as pessoas não verão Cristo em minha vida e em sua vida. Querido, cachorro, gato, por mais que esteja em alta aí, né, as pessoas estão querendo deixar cachorro mais parecido com Cristo do que a gente mesmo. Então, querido, não, isso não vai parecer Cristo, a natureza não vai. Podemos ver nessas coisas, no ave, no mar, a natureza criada, a beleza da criação de Deus, exaltá-lo por isso. Mas Cristo só será visto na vida do homem, só será visto na vida da humanidade, não em outro lugar. Deus, ele é amor. A primeira carta de João diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aí, querido, uma dica legal. Agora, amar uma pessoa ou amar significa que é algo que eu vou desejar muito. Você me fez algo mal, eu te fiz algo mal. Eu olho para você, dá uma arrepio, uma vontade de abraçar, te beijar. Não, vem um sentimento de vontade de esmurrar você. Mas amar eu não vou fazer isso. E eu vou fazer o contrário, eu vou pedir perdão, porque eu senti isso, e vou pedir, me ajuda a praticar o amor, porque eu te amo, mas existem sentimentos dentro de mim que está querendo tirar essa verdade, mas a verdade que está na Bíblia é que eu te amo, não importa o que você faça, não importa, eu te amo, e eu te aceito, né? E vamos resolver essa questão. Isso é amar, querido, porque é difícil amar. Não foi difícil para Jesus amar, não foi difícil para os homens e mulheres da Bíblia manifestar amor. É difícil a gente ter Deus em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar, porque isso significa fazer o que Deus quer, agir como Deus age. É muito difícil, mas não é impossível. Jesus veio para revelar esse amor, esse Pai amoroso, e dizer: o que eu fiz, faça vocês também. Jesus foi 100% humano, e sendo humano, ele venceu os desafios, as afrontas, as humilhações, a cruz, a morte, e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. Então, quem não ama, querido, o texto está dizendo, quem não ama, se há pessoas na nossa mira, com ódio, se há familiares, se há gente na nossa vida que a gente não consegue, não é, querido, você está com essa pessoa todo dia que te fez um grande mal, mas é você tirar o peso, a carga dessa humilhação de sobre as suas costas. Jesus não está mais, embora muitos queiram colocar Jesus na cruz novamente, Jesus não está mais com aquele peso da cruz, agora não, é o texto que nós lemos, ele está em glória, um nome que está sobre todo nome. Jesus está em glória, glorificado, agora ele está recebendo as glórias, por não ter imputado o pecado, mas perdoado aquelas pessoas. Não carregue esse peso de jeito nenhum. Então o propósito do amor, e o propósito de amar, não tem somente um fim, não tem um benefício pessoal, aquele benefício egocêntrico, egoísta, que muitas vezes a gente tem. Não é isso. O amor, enquanto eu estava preparando essa ministração, Deus colocou essa frase no meu coração, que o amor, ele ensina as regras da abnegação, da doação, da entrega, da humildade, da aceitação, da liberalidade e da comunhão. Querido, há regras para isso. Não se tem comunhão vivendo de qualquer jeito.
aceitação, até mesmo a entrega, ela tem um objetivo, ela tem a forma certa. Não se abnega de qualquer forma, não se doa, não se entrega, não se humilha. Aliás, as pessoas têm um conceito errado de humildade. Humildade, querido, não é só, aliás, não é você negar o que você é, a sua capacidade. É você usar a sua capacidade sem orgulho. Isso é humildade. Então, é limitado, mas ao mesmo tempo, né, determina os limites. O amor ele não é limitado, mas ele determina limites. E ao mesmo tempo que não vale tudo por amor, o amor, ele vale tudo o que a gente tem. Não existe nada, tudo vai acabar. Mas o que não acaba? O amor. Não é isso que diz o texto? Aos Coríntios, carta aos Coríntios, não lembro se é primeiro ou segundo. Tudo vai passar. Mas o amor prevalece. Então, não se vale fazer tudo por amor. Tem coisas que nós vemos aí umas loucuras. Eu fiz por amor. Por amor nada, fez por ódio. Mas o amor, ao mesmo tempo que não se pode fazer tudo por ele, ele vale tudo. Não há esforço meu e nem seu. Não há posse minha e nem sua que pode pagar o amor. E eu citei comunhão por último, quando eu li esse texto aqui, que o amor ensina as regras da abnegação, da doação, da entrega, da humildade, da aceitação, da liberalidade, e eu citei também da comunhão. E eu fiz isso justamente para lembrar que a comunhão é o lugar onde se pratica todas as outras coisas. Não tem como saber, se eu amo, se eu abnego, se eu sou humilde, bondoso, paciente, manso, pacificador, doador, etc., num ambiente solitário. Você quer descobrir se você ama? Conviva com pessoas que te odeiam, pessoas que te fazem mal. Você quer saber se você é bondoso? Conviva com pessoas avarentas, que não gostam de dar nada. Se você você tem que estar no ambiente para manifestar essas coisas. Você quer saber se você é pacificador? Deus, quero ser um cara manso. Deus vai mandar pessoas para te amansar. Mas você não está pedindo para ser manso? Você sabe como é que amansa um cavalo? Eu nunca amansei, mas já vi muito amansar cavalo. Pondo o cavalo na sua frente e você vai ralar para amansar o cavalo. Agora a gente quer se amansar, mas não quer que ninguém monta na gente. Como é que vai amansar? Deus vai mandar, querido, pessoas para você exercitar o que está orando. Eu quero ser bom, mas eu quero que caia um raio na minha cabeça, de preferência que não me queime, não faz nada. Só quero ouvir o barulho e cair de joelho e chorar e levantar de lá bonzinho, cheio do Espírito. Sou bonzinho, cai um raio na minha cabeça. Não vai. Não vai ser assim. São pessoas. Por isso a comunhão, a importância da comunhão. São pessoas que vão nos adestrar. Pessoas, assim que Jesus fez com aqueles homens, não tem como ser diferente. E todos nós necessitamos, querido, compartilhar a nossa vida e nos sentir parte de uma comunidade. Porque quando nós temos comunhão, é como se diversos membros se ajuntassem e formassem um todo. O nosso corpo não é assim, Deus formou o nosso corpo assim. Vai juntando membros juntas, nervos, medulas, vai ligando tudo isso, vai criando e vai juntando para formar um corpo. Cada célula no nosso corpo, cada célula na igreja, nos pequenos grupos que nós temos, é que nós podemos conhecer melhor os irmãos e sermos conhecidos. A pessoa já não olhou para você e falou: eu não sabia que você era tão legal, você parecia tão chato. Para mim, bastante, porque eu pareço chato, e às vezes sou chato, mas eu não sou tão chato quanto você pensa. Posso não ser tão bom quanto você quer, mas não sou tão mal quanto pensa também. É assim, querido, ninguém é bonzinho, ninguém é tão mal. A gente precisa conviver, porque você é uma peça, você é um negocinho chato, esquisito. Mas Deus te recebeu, Jesus te recebeu, pessoas te receberam, e você precisa, eu preciso fazer o mesmo. Se a nossa vida ela não está sendo, querido, compartilhada, nós não estamos vivendo de fato a comunhão. Se a sua vida não compartilha nada, você não compartilha nada, sua casa, seu carro, seus bens, sua comidinha, se você não compartilha suas emoções, você não está vivendo comunhão. Koinonia significa o mesmo que relacionamento, significa aliança,
união com Deus. Isso é a essência, é o significado da palavra. Não sei se é copo, não lembro. É o significado da palavra comunhão. Depois pode ver aí, Jorge. No que se refere à comunhão entre os irmãos. É essa palavra, koinonia, que traz a ideia de compartilhar algo em comum. Que não tem nada a ver com comunhão, com comunismo, querido. Nada a ver. O texto de Atos 2 deixa claro que jamais nós vamos conseguir ter essa comunhão com todos, a não ser pelo Espírito Santo. Não tem como. Como você vai viver até aqui? Você está arrepiado, assustado, eu também, com tudo que nós citamos aqui, que precisa ser trabalhado em nós, sem o Espírito Santo. Querido, eu e você sabemos quem nós somos. E se não fosse pelo Espírito de Deus, você nem aqui estaria. Nem aqui você estaria. Você não estaria sendo confrontado, ouvindo uma palavra, ouvindo um confronto de Deus. Você não estaria investindo um tempo, dando, ofertando parte daquilo que Deus tem te abençoado. Você não estaria se não fosse por Ele. E nós percebemos sim, querido, que esse estilo de vida, ele só aconteceu ali na vida dos discípulos depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Seguindo um tempo de obediência, vão para lá, vão para o cenáculo, fica junto, não sai de lá, não vai pregar a palavra, não vai fazer nada sem antes você ser revestido com o poder. Antes dos discípulos iniciarem esse estilo de vida, a igreja, Jesus, Ele dá para eles, querido, lembra da ceia do Senhor, um pouco antes, aquela lição de amor e humildade, aquela lição de serviço, enquanto ceava com eles, naquele cenáculo, dá uma lição para eles de humildade, lavando os pés deles, ensinando para eles a respeito de orgulho, de egoísmo, eles lá disputando quem era o maior, Jesus lavando os pés deles. Jesus dá uma lição: o que eu vos fiz, façais vós também. É assim que eu quero a minha igreja, é assim que eu quero que vocês sejam. Da forma, eu sendo o maior entre vocês, estou lavando seus pés, eu sendo o maior estou humilhando, eu sendo o maior estou doando, estou servindo vocês. Façam a mesma coisa. Aquele que quer ser o maior, esse vai ser o que mais sirva. E aí Jesus depois, Ele é morto na cruz, sepultado, e Ele ressuscita. E Ele apareceu a eles quando Ele foi naquele dia assunto aos céus, e prometendo ali, falou para eles: eu não vou deixar vocês sozinhos, não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar para vocês um Consolador, aquele que vai ensinar vocês, vai fazer com que vocês lembrem tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Por isso que temos que ler a Bíblia, do que o Espírito Santo vai te lembrar na hora que você precisar de usar a mansidão, humildade de um texto. Você vai dizer: pô, essa hora a velha criatura já saía disparando palavrão, já saía disparando um monte de besteira, mas agora eu conheço, a palavra do Senhor diz isso, e eu não vivo agora pela minha natureza humana, eu vivo pela minha natureza santificada em Cristo. Amém, querido? Então, aquele que ensinaria e os faria lembrar de todas as coisas, logo após, então, Ele manda com que aqueles discípulos aguardem, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Essa, querido, promessa e essa ordem, ela continua valendo, ela é para mim e para você. É por isso que nós temos escolas, nós temos cursos, estudos. É para você vir aqui na frente e entregar sua vida a Cristo. E não é para você sair direto, você precisa primeiro conhecer esse batismo, essa visitação de Deus, receber ensino, estrutura, ler a palavra, para depois você fazer isso. Porque, querido, não é difícil. Isso já aconteceu, eu já assisti isso de monte. Pessoas, eu até lembro do brother Simeon, já assisti isso uma vez, muitos anos. Eu lembro que eu fui fazer, eu tive uma palestra com ele, eu tinha equipamento de som, e teve em Piracicaba um evento, eu aluguei o equipamento de som para o brother lá, com o show com o brother Simeon, e nós depois do show, a gente teve um workshop com ele. Ele chegou, deu um grito, e ele só falou isso, falou: irmão, eu era pior drogado, eu era pior tranqueira. E vocês tenham cuidado com o que vocês façam logo, porque muita gente foi no ginásio do 15 de Piracicaba, do time, tinha muito jovem, porque ele era dessa pegada, muitos jovens, especialmente envolvidos com drogas. Falou: cuidado para não sair daqui querendo fazer isso, porque eu fui fazer isso. Quando eu menos percebi, eu estava mais drogado do que eles, na rodinha onde eu fui evangelizar eles. Então, antes que você adquira um certo conhecimento, uma certa firmeza, esse
poder para resistir. Você vai evangelizar no bar, daqui a pouco você está evangelizando usando o mesmo que eles estão tomando, né? É ruim, é proibido evangelizar no bar? Não. O primeiro lugar onde eu e a Márcia atuamos como evangelista aqui foi numa casa de prostituição. Nós fomos lá pagar o preço de uma mulher que estava se prostituindo, pagamos o que ela devia para a dona, tiramos ela daquele lugar e devolvemos ao marido. E a Márcia, uma moça toda, né, requintadinha, entrou naquele lugar onde havia homens, onde havia ali prostituição, sem nenhum problema, querido, porque o santo é santo até no inferno, mas o impuro, ele é pecador e profano até no céu, né, se pudesse ir. Então não é isso, querido. Então nós precisamos dessa disposição. Então só depois que eles receberam esse poder, é que então eles começaram a viver esse estilo de vida abnegada, esse interdependente, né, que nós temos. Nós dependemos, não adianta falar, eu não dependo de você. Se você está usando essa frase, corta essa frase do seu vocabulário. Você não tem ideia o quanto você depende e o quanto você afeta a outra pessoa. No corpo de Cristo, o que fazemos faz toda a diferença, querido. Se a tua unha, um cantinho da sua unha que encravar, o seu corpo inteiro sofre. Se até uma verruga, né? Uma birruga, sei lá, que é um treco estranho, o seu corpo se inflamar, você está lascado. Um fio de cabelo, um cabelo inflamado aí, você já... É verdade, não é? Então o que não é importante? Então o que você faz no corpo afeta o corpo. Então a gente pode criar, querido, várias estratégias e não deve não fazer isso, mas para a gente viver esse estilo de vida que os apóstolos viviam, que a igreja vivia de comunhão, mas nenhuma delas funcionaria se nós não estivermos dispostos a viver uma vida no Espírito. Não vai funcionar. Se é Ele que faz lembrar não uma, mas todas as coisas. Se é Ele que tem o poder para manifestar a vontade de Deus nas nossas vidas, não tem como. É Ele que ensina todas as coisas, não tem como. O versículo 2 de Atos 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como, querido, que nós vamos perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão, na oração, sem estar cheio do Espírito Santo? Estando cheio, nós já temos desafio com a nossa carne, isso é impossível. Então a primeira coisa, querido, que nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, é pelo Espírito Santo, o batismo, que Ele nos batize com o mesmo poder com que Ele batizou Jesus, com que Ele batizou os seus discípulos. Mas esse poder dinâmico, que é o dínamo de Deus, ele desceu num ambiente de temor, num ambiente de oração, num ambiente de louvor, num ambiente de palavra e num ambiente de obediência. Vão para lá e não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos. Eles foram para lá, inclusive a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus, eles estavam lá. Então, querido, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que desde o início, o propósito de Deus para o homem sempre foi a comunhão com eles. Deus visitava diariamente lá no Éden Adão, comunhão. Deus pergunta a Caim: cadê o seu irmão? O que Deus está falando? Você tem compromisso, tem responsabilidade com o seu irmão. Cadê o seu irmão? Qual foi a resposta dele? Eu lá sou cuidador do meu irmão. Deus está falando de comunhão. Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar sai da tua parentela, e eu vou para um lugar que eu ainda te mostrarei. Deus não estava praticando a comunhão, mandando ele sair? Não. Deus queria um povo de propriedade exclusiva. Abraão vivia em um lugar de idolatria. Então Abraão saiu de lá para ser o quê? Farei você pai de muitas nações. Comunhão. Ele envia Moisés para libertar o povo escravizado, para que ele fosse dele uma nação adoradora. Comunhão. Noé, faça uma arca, coloque lá todo mundo que quiser, embora só a família dele quis. Comunhão. Deus nunca faz para uma pessoa. Quando Deus faz para uma pessoa, o objetivo maior é a comunhão. É que aquilo que ele fez afete o corpo. Aquilo que ele fez toque o corpo, abençoe o corpo. Todas as vezes que Deus ele interveio ali em Israel, foi para estabelecer comunhão com e em seu povo. O versículo 43 de Atos 42, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia o que? Temor. Temor é um profundo respeito por alguém.
um profundo respeito por alguém. A gente só faz as coisas, que não é porque uma pessoa é boazinha, não é porque só trata a gente bem, é porque eu tenho a obrigação de ter um profundo respeito, de honrar a pessoa. Não é pelo que ela fez por mim. Por isso que Deus é detentor de toda a honra, porque o que Ele fez ninguém fará. Mas até Deus, querido, está difícil honrar. O que nós temos ouvido e visto, querido, você abre, nós temos essas igrejas de nome de renomados, nós temos visto escândalo, o nome de Deus sendo desonrado de uma forma terrível. Por quê? Por causa de interesse, pessoas estão se defendendo, as pessoas estão se acusando para defender o seu interesse, o seu lugar, para defender a sua opinião. Nós precisamos agregar o corpo, o que é melhor para o corpo, não é a minha opinião. Qual é a melhor música de tocar, que é o que eu gosto? Não, não é o que você gosta, não é o que eu gosto. É que Deus gosta. E pronto. Qual é a melhor pregação que Deus quer para o seu corpo? É a que eu quero. Eu tenho uma aqui que, nossa, essa vai rachar, vai fazer o povo gritar, dar aleluia e plantar bananeira. Não importa, se Deus diz mude, mude. Mude. Porque a melhor é a escolha de Deus. Por quê? Porque é o temor que nós temos. E é o temor, querido, que é essa resposta que o povo dava ao ver a obra do Espírito Santo ali acontecendo, né? Eles transparecia isso, esse temor a Deus. Ao presenciar a ação de Deus, o temor, ele era gerado em cada coração. Quando Deus se manifestava, não tinha como, eles olhavam e temiam a Deus, porque via que não era natural. É o temor a Deus que vai evidenciar o poder, a autoridade de Deus no ambiente. É o temor de Deus. É o que Deus faz, não é o que eu faço, o que você faz. É o que Deus faz, que manifesta a autoridade de Deus. Havia uma marca na vida daqueles cristãos, eles eram marcados pelo temor, eles eram marcados por aquela união, aquele amor que eles tinham, e também pela generosidade deles. Eles tinham essa marca, em meio, querido, à comunhão, que é gerado ali, esse cuidado mútuo. E isso, qual é o resultado disso? Uma vida de compartilhamento, de generosidade. Para quê? Para suprir a necessidade do corpo. Não tem outro propósito. É para suprir. O ambiente que Deus cria não é um ambiente para suprir a minha necessidade egoísta, egocêntrica. Não. É para a necessidade do seu corpo. Quando Deus me vê e te vê, Ele nos contempla individualmente. Mas Deus vai levar o seu corpo. Deus não vai levar as noivas. Você é noiva enquanto no corpo. Saiu do corpo, você não é mais noiva. Não está mais no corpo da noiva. Deus vem buscar uma noiva, a sua igreja. A generosidade voluntária, eles praticavam um coração aberto para abençoar os outros através da comunhão. Vendiam suas propriedades, eles distribuíam. Então a motivação disso qual era, querido? O amor. O amor que eles tinham, era o amor, né? Não só o amor, querido, aquele povo, sabe que eles tinham muito esse temor pela vinda de Cristo, porque hoje, há mais de 2000 anos, nós ouvimos falar isso, aquele povo já ouvia e criava uma expectativa maior. Se há 2000 anos atrás, a expectativa deles era o amor e o temor a Cristo, diga para mim, está mais perto de Jesus voltar àquela época ou hoje? Hoje, muito mais perto hoje. E não só de Cristo voltar, porque engana-se aqueles que falam, vivi mais um ano de vida, você viveu menos um ano de vida. Eu completei 65 anos, eu vivi menos 65 anos na minha vida, porque o meu dia já está determinado na eternidade. Então, querido, pense que mesmo Cristo não voltando, enquanto seus dias estão terminando, você vai chegar a sua hora e a minha hora. E nós vamos esperar o que para fazer, para viver esse estilo de vida de comunhão, generosidade, de amor, de amar as coisas de Deus. Então a motivação, querido, além de ser o amor, precisa ser a expectativa na volta de Cristo. Cristo vai voltar, vai me pegar fazendo o quê? Cooperando com o quê? Vivendo o quê? Um coração rancoroso, ressentido, cheio de mágoa, rejeitando pessoas, não perdoando. Isso é um câncer do corpo.
As 6 coisas que Deus detesta, a 7ª Ele abomina. Língua que ficam espalhando mentiras, fofoca, falando mal de pessoas. Não interessa se é líder, se é pastor, se é irmão, se é gente do mundo. Língua fraudulenta, que não para de falar dos outros. Você quer falar dos outros, querido? Se eu quero falar dos outros, chama os outros para perto de você. Chama quem você vai falar. Fala, eu quero falar um monte aqui, isso é bíblico. Um monte de você, para você, pelo menos você se defende. Fazer os outros com que os outros acreditem na nossa história. Você já fez isso ou não? Pois você ora por mim, porque eu já fiz isso um monte de vezes. Você acha que não? Estamos na luta, querido. Há um veneno terrível na nossa língua. Ah, mas é só para o bem, pastor. O senhor não sabe, eu estou falando isso para o bem. Então você fala para o bem, melhor ainda para você chamar quem está falando. Falar para ele que é para o bem, então ele vai gostar mais ainda. Ou ela. Amém? Então eu não estou propagando aqui essa ideia de comunismo, quando falando que ele vendia tudo, porque o texto, ele descreve muito bem como é que acontecia essa generosidade, era a prontidão que eles tinham de ali servir o necessitado, que surgiam entre eles. Atos 4:32, fala ali, né, como eles compartilhavam as posses, era inteiramente voluntário, era uma coisa temporal, e motivado exclusivamente pelo amor. Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que nós fazemos a coisa? Porque você é superior, você merece o que eu estou te fazendo. Você precisa, e eu tenho que fazer isso. E isso é o que traduz, querido, temor, amor e serviço. Temor, amor e serviço. É isso que traduz, é quando nós servimos, é quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós convivemos. Eu amo, querido, eu não sei, eu posso contar talvez nas 2 mãos os cultos que eu perdi até hoje na minha vida. Desde há 30 e aí, não sei quantos anos, 30 e que eu me converti, porque eu sempre amei a comunhão. Minha casa sempre teve cheia de gente, poucas não foram as vezes que eu levantava, estava lá a Melissa com 14, 13, 10 dormindo na minha casa, num lugar cabia um sofá cabia um só, aquele monte de gente. Comunhão é maravilhoso, querido, comunhão é maravilhoso. Então, que privilégio maior nós poderíamos, né, usufruir na comunhão. Ouça o que a Bíblia diz, sinais eram feitos, eventos maravilhosos, manifestando o sobrenatural de Deus. Então, qual que era a ênfase? Era comunicar essa mensagem. Essa era a ênfase. Pedro, em Atos 2:22, afirmou que Jesus, ele fez ali sinais extraordinários. Mas agora, lá em Atos 2:43, o texto diz que os sinais eram feitos por quem? Por meio dos seus discípulos. Olha o que é, olha a intenção de Deus. Os sinais maravilhosos que Jesus fazia. Lá em Atos 2:22. Depois ele diz em Atos 2:43 que os sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então a obra de Deus, ela continua assim, querido, sendo feita por meio dos seus servos. O sentimento de temor que a obra de Deus inspirava, ele continuou entre todos, né, ali em Jerusalém, que era o foco ali onde tudo começou. Então os milagres maravilhosos que, né, os apóstolos realizavam apontavam para Deus, e eles mantiveram essa chama do Espírito acesa. Eles não deixaram apagar. Vamos continuar, não importa se nós vamos morrer como Jesus morreu. O que Pedro havia prometido antes e negou, cheio do Espírito Santo, e é isso que nós vamos terminar fazendo. Ele aceitou, e não foi diferente, morreu, e a história conta de forma trágica. Então nós vivemos tempo, querido, em que o egoísmo tem se embrenhado na igreja. Muitos estão somente buscando algo para receber da igreja. Isso aqui não é o lugar para você receber, querido. Só receber. Não tem como não receber. Vem aqui para se dar por inteiro. Deus, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Nós não somos sócios de Deus. Eu já ouvi isso muita gente. Eu estou convidando Deus para ser meu sócio. Como é que Deus vai ser sócio de tudo que é dele? Ué. Tudo é meu. Que sociedade é essa? Eu entro com tudo, você não entra com nada? Nem que a sua vida é tua, é minha? Você não é sócio de Deus e nunca será. Você é filho, porque o sócio desfruta só da parte dele, o filho tem a herança de tudo. Qual que você quer ser?
Querido, isso é maravilhoso. Quando você descobrir isso, que tudo é dele, você não vai segurar nada, porque isso é demais, né? Então, Deus ele nos convida a entregar tudo. Nós não somos sócios, tudo é dele. E ele nem sequer precisa de nós. Por isso que o privilégio de servir a Deus, de dar a Deus, de entregar a Deus se torna muito maior ainda. Mas como é que nós vamos viver essa vida que ela é pautada, né, nessas verdades bíblicas? Vamos lá para o texto que eu diz que tem similaridade. Filipenses. Primeiro, que os cristãos tenham o mesmo sentimento e o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Mesmo pensamento. Então, quando vier outro pensamento, eu preciso ter o pensamento. Porque situações vêm. Aí naquelas, o que Jesus pensou aqui? A perguntinha, o que Jesus faria? Como Jesus fez? Eu conheço a palavra, eu vou fazer o que Jesus fez. O diabo tentou fazer o Jesus fazer diferente lá naquele deserto. Mas Jesus já tinha o padrão. Ele já tinha lido o manual, ele conhecia a vontade de Deus. Ele não mudou o seu padrão por causa do ambiente, por causa da necessidade física. Ele estava com fome, ele estava abatido, fraco, mas ele não mudou o seu padrão por causa da condição. 2, os cristãos devem considerar os outros superiores a si mesmo. É gostoso fazer isso? 3, os cristãos devem procurar o interesse dos outros e não os seus. O que é que nós fazemos a vida inteira? Correndo atrás dos nossos próprios interesses. 4, os cristãos devem viver sem ambição ou vanglória. Sabe, querido, troca a palavra ambição por sonho, propósito, desejo. 5, os cristãos devem viver com amor incondicional, sendo amáveis, humildes, justos e autênticos. Você não precisa fingir que é o que não é. E eu não preciso. Eu sou o que sou. Pronto. E não é aquele eu sou o que sou, você me aceita como eu sou. Não, eu sou o que eu sou. E se tiver, me ajude. Se tiver diferente do que Cristo é, me ajude nessa transformação. Senão, Romanos 2 não teria dito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você, que é o nosso culto racional, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma transformação diária. Para concluir, uau, foi ou não? Outra coisa, não, 6, né? Os cristãos devem aproveitar as oportunidades para seguir o exemplo de Jesus. Cada oportunidade, ruim ou boa, para mostrar que você é dele. Então vamos concluir. A gente não pode, de forma alguma, né, concluir essa série de ministração sobre comunhão sem uma atitude que, né, será capaz ou seria capaz de mudar a nossa visão a esse respeito. A saúde da igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, depende da saúde de cada membro que é unido a ele, assim como o seu corpo depende da saúde de cada membro de Cristo também. Membros desconectados é um corpo esquartejado. E eu quero acreditar que você não quer ser um esquartejador do corpo de Cristo, mas você quer ser um com Cristo, amém? Você não quer esquartejar o corpo de Cristo. Quando nós desconectamos da comunhão, nós estamos esquartejando. Então, nós fazemos, aquilo que a gente faz afeta diretamente o corpo, e o que não fazemos também afeta o corpo de Cristo. Não só o que fazemos, é o que não fazemos que deveríamos fazer, também fere, toca o corpo de Cristo. Então não tente viver essa vida, querido, sem um Espírito Santo. Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, e nós também não vamos fazer, amém? Então eu quero te convidar agora, querido, é o meu apelo a você, a buscar esse batismo de fogo, e eu creio ser esse o apelo para nós hoje do coração do Pai. Eu creio mesmo que nós